O que aconteceria se o ser humano desaparecesse da face da Terra? Em um futuro distante, este poderia ser o destino do nosso planeta. Mas esta não é a história de como o homem poderá desaparecer. Esta é a história sobre o que aconteceria com o mundo sem pessoas. O mundo sem ninguém. O desaparecimento da raça humana pode parecer ficção científica. Mas, em algum momento, este dia chegará. O dia em que o homem deixará de existir. Não é preciso esforço para imaginar o ser humano desaparecendo da face da Terra. Toda geração tem seus mitos sobre o fim do mundo, o apocalipse. Seremos a primeira geração capaz de se auto-exterminar. Como seria o mundo sem pessoas? Somos atormentados pelos mitos de nossa própria destruição. Mas também podemos nos perguntar: ei, e se o mundo fosse dominado por outras espécies? Como elas viveriam? O que aconteceria com a Terra após a nossa morte? É a dúvida mais natural do mundo. Um dia sem ninguém. A raça humana está extinta. Nosso reinado sobre a Terra chegou ao fim. Este é o planeta Terra. População zero. Horas após o desaparecimento do homem, as luzes começam a se apagar ao redor do planeta. Mais de 70% da energia elétrica dos Estados Unidos é gerada pela queima de combustíveis fósseis. As usinas só continuarão produzindo energia enquanto o combustível continuar queimando. Se não houver uma pessoa para fornecer mais combustível na usina geradora, não irá demorar muito até que as luzes comecem a se apagar em todas as cidades do mundo. É pouco provável que as usinas nucleares corram o risco de derretimento. Um reator possui combustível suficiente para funcionar durante 2 anos. Mas, sem pessoas para consumir a eletricidade gerada, os reatores entrariam em modo de segurança e desligariam automaticamente em menos de 2 dias. Até os geradores de energia eólica não funcionarão para sempre. As turbinas precisam de engrenagens novas e lubrificação para continuar funcionando. Se não houver alguém para cuidar das turbinas, elas não poderão gerar eletricidade. Após as usinas pararem de funcionar, interrupções na rede elétrica causam panes em escala global. Após algumas semanas, o planeta se encontra em total escuridão, algo nunca visto desde que os primeiros humanos aprenderam a fazer fogueiras. Talvez as luzes continuem brilhando em um único local no planeta, no sudoeste dos Estados Unidos. Aqui, a poderosa usina hidrelétrica da barragem Hoover não sente a falta do ser humano.
Sua fonte de combustível é praticamente ilimitada. Na barragem Hoover, nossa fonte de combustível é, na verdade, a água represada no Lago Mead, atrás da barragem. Por isso, enquanto houver água no reservatório, esta usina vai continuar funcionando. Enquanto houver água no reservatório, ela vai continuar fornecendo energia mecânica aos turbogeradores. Estes geradores funcionam automaticamente e continuariam operando desde que o sistema continuasse funcionando normalmente. Se todos os funcionários fossem embora esta noite e nunca mais voltassem para cá, acredito que a usina, nas condições em que está hoje, continuaria funcionando mesmo sem humanos. Ela funcionaria após uma semana, várias semanas, vários meses, até mesmo após alguns anos. Tudo funcionaria normalmente. Em um mundo sem pessoas, a usina da barragem Hoover seria uma das últimas a continuar funcionando. Quando as usinas do planeta param de funcionar, em pouco tempo outros sistemas começam a falhar. Sob as ruas das grandes cidades existe uma complexa rede de túneis subterrâneos. Eles servem para escoar a água, para passar cabos e, no caso de algumas metrópoles, para transporte também. Muitos destes túneis ficam sob lençóis freáticos e, para mantê-los sempre secos, é preciso ter um sistema de bombas que são ligadas quando necessário para drenar os túneis. Na rede metroviária de Nova York, mais de 700 bombas trabalham constantemente para impedir a inundação dos lençóis freáticos, drenando 13 milhões de galões de água por dia. Se todas as pessoas desaparecessem, não haveria alguém para ligar as bombas. Estima-se que os túneis inundariam em apenas 36 horas. Dez dias sem ninguém. Enquanto isso, na superfície, a comida apodrece nas prateleiras de supermercado. As geladeiras se tornam recipientes para comida em decomposição. Mas a água derretida de refrigeradores serve para alimentar temporariamente algumas criaturas que deixaríamos para trás. Qual seria o destino de animais de estimação quando não houver pessoas para cuidar deles? Assim que os humanos desaparecessem, haveria uma alta mortalidade de cães. Em um mundo sem pessoas, não haveria quem produzisse a ração e fornecesse a comida que os cachorros precisam. Eles não sabem abrir latas, não conseguem abrir a geladeira. Os cães teriam de sair das casas. Se estes animais não conseguirem abandonar suas casas, eles certamente morrerão. E assim que eles saíssem, teriam de procurar alguma fonte de comida. Os cachorros pulariam os portões de suas casas e sairiam vagando pelas ruas abandonadas. A primeira coisa que eles fariam seria voltar a utilizar o instinto para procurar animais mortos para se alimentar. Estima-se que existam 400 milhões de cachorros no mundo e 300 diferentes raças. Mas poucos cães conseguiriam sobreviver em um mundo sem pessoas. Cães pequenos não durariam uma semana sem os nossos cuidados. Os cães menores não teriam espaço na cadeia alimentar.
O cachorro é muito competitivo. Na natureza, os lobos competem com os coiotes competem com as raposas, e eu acredito que haveria uma hierarquia parecida entre os cães domésticos. Muitas características estéticas obtidas pelo cruzamento entre diferentes raças ao longo dos anos se tornariam deficiências na luta pela sobrevivência. Cães com patas muito curtas ou cães com focinhos muito pequenos ou com focinhos muito longos, todos estariam condenados à morte. Eles não conseguiriam se mover rapidamente, não conseguiriam caçar e explorar. O cão com características medianas, como o cão vira-lata comum, teria as melhores chances de sobreviver. Acho que os cães conseguiriam sobreviver a longo prazo, mas não seria nada fácil. Enquanto os cães lutam para encontrar um lugar na cadeia alimentar, as pragas domésticas começam a notar a nossa ausência. Estas pequenas criaturas, como ratos e camundongos, que parecem capazes de viver sem a nossa presença, são muito dependentes de nossos estoques de comida. Ratos e camundongos são designados como roedores comensais, um termo que significa literalmente dividir a mesa. Eles são muito dependentes dos seres humanos. O camundongo doméstico e o rato pardo são grandes exemplos de animais que seriam muito prejudicados pelo desaparecimento da raça humana. Nas primeiras semanas após o fim da humanidade, eles devoram alimentos abandonados em residências e prateleiras de supermercados. Quando esta fonte de comida chega ao fim, eles tentam sobreviver alimentando-se de papelão, tecido e cola. Acredito que com o fim da raça humana, os ratos teriam de voltar a viver honestamente. E com isto quero dizer que eles teriam de voltar para a selva e competir por alimento com outros animais. Eventualmente, estes roedores abandonam prédios e residências, transformando-se em presas fáceis para os predadores. Ratos e camundongos sobreviveriam em um mundo sem pessoas, mas sua população sofreria grandes perdas. 6 meses sem ninguém. 6 meses após o desaparecimento do ser humano, as áreas urbanas começam a ser invadidas pela natureza. Na ausência de pessoas, as cidades seriam rapidamente tomadas por predadores. Porque nós afugentamos estes animais, criamos condições para mantê-los afastados ou simplesmente saímos por aí para caçá-los e exterminá-los, eles voltariam rapidamente. Predadores menores, como coiotes e linces, sempre sobreviveram nos arredores de concentrações humanas. Eles seriam os primeiros a invadir nossas cidades abandonadas. Outros carnívoros teriam de esperar até que o habitat se recuperasse o suficiente para atender suas necessidades. Mas em pouco tempo, eles também estariam caçando em nossos antigos quintais. 1 ano sem ninguém. Um ano após o desaparecimento da humanidade, ainda é possível reconhecer cidades e povoados, mas a natureza já começa a reconquistar seu território. Uma das primeiras grandes mudanças físicas em um mundo sem pessoas seria a transformação das superfícies impermeáveis, como estacionamentos e avenidas. Estes locais seriam completamente tomados pela vegetação. Qualquer lugar que receba luz solar pode apresentar crescimento vegetal. Pequenas sementes ficariam presas nos vãos e em pouco tempo começariam a germinar. As plantas são seres fascinantes. Elas podem destruir qualquer coisa em um período de poucos anos. Sem pessoas para removê-las, ervas daninhas como dentes de leão começam a brotar nas fendas do calçamento. Quando estas ervas morrem,
Seus resíduos misturam-se com musgo e líquen, criando uma camada de solo sobre o calçamento. Este ainda é um solo pobre em nutrientes. Apenas as plantas capazes de obter nitrogênio do ar, como os trevos, conseguem florescer a princípio. Antigos jardins transformados em florestas são invadidos por cervos em busca de comida. Os animais selvagens começam a perambular pelas ruas abandonadas. O suposto domínio do homem sobre a natureza mostra-se ilusório. E os sinais de nossa vulnerabilidade sempre estiveram presentes. Esta é uma árvore do céu. Ela gosta de se enraizar em locais extremamente inóspitos e gosta de se prender em frestas de construções. Quando isso acontece, ela causa grandes danos. As raízes se expandem, pressionando o cimento e os tijolos, fazendo com que a fachada desmorone. Agora, se esta árvore invadir a fachada de um prédio inteiro, ela pode causar uma grande destruição. Até as maiores estruturas feitas pelo homem, como a represa Hoover, não são páreo para a força da natureza. Para canalizar a força deste rio, foram necessários 21.000 operários e 5 anos de trabalho pesado. Mas, um ano após o fim da humanidade, estes 17 geradores, aparentemente indestrutíveis, estão prestes a ser destruídos por um organismo do tamanho de um polegar. O lago da represa é infestado por uma espécie de molusco conhecido como mexilhão-zebra. Vinda do leste europeu, esta criatura não possui predadores na América do Norte. Os seres humanos são encarregados de limpar os canos onde elas costumam se fixar. Os mexilhões se fixam dentro dos canos e se reproduzem. Eles formam colônias e se multiplicam rapidamente. Eles crescem em cima uns dos outros até bloquearem totalmente a passagem de água. Os canos de resfriamento dos geradores da usina de Hoover são o lar perfeito para estas criaturas. Sem funcionários para removê-las, elas se espalharam como um câncer. Na verdade, poderia acontecer o seguinte: os mexilhões poderiam entupir os canos de resfriamento e isso iria impedir os geradores de serem resfriados. Isto acionaria o alarme de superaquecimento dos geradores e o sistema automático iniciaria a sequência de desligamento dos geradores. Então, um por um, todos os geradores seriam desligados e, eventualmente, toda a usina pararia de funcionar. Em Las Vegas, as últimas luzes artificiais finalmente se apagam, dando lugar à escuridão total. Com o desligamento dos geradores, a água para de jorrar pela barragem da represa Hoover. Abaixo da represa, o rio Colorado começa a secar. Acima da barragem, a água não tem para onde escorrer e o lago Mead começa a subir. O nível da água continuaria subindo no lago Mead. Eventualmente, a água transbordaria por um dos vertedouros da barragem. Sem o controle do homem, os elementos mais poderosos da natureza retomam sua supremacia sobre o planeta. Os incêndios causados por raios, outrora controlados pelo ser humano, se espalham por quilômetros. Nas cidades, as estruturas abandonadas
vegetação selvagem e entulho acumulado servem de combustível para as chamas. Chicago é destruída pelo fogo. As suntuosas casas vitorianas de São Francisco se transformam em grandes fogueiras. E como ocorrera na antiguidade, Roma é novamente devastada pelas chamas. Após o incêndio destas estruturas, a madeira carbonizada libera nutrientes no solo, fornecendo o nitrogênio necessário para que a próxima geração de plantas germine e se desenvolva. Cinco anos sem ninguém. 5 anos após o fim da humanidade, as estradas desaparecem sob a vegetação que se espalha descontroladamente. O avanço da natureza desconhece limites. Os portões do Palácio de Buckingham, em Londres, são completamente cobertos por videiras e musgo. Em Moscou, a Praça Vermelha se torna cada vez mais verde. Na verdade, a natureza poderia reconquistar o planeta rapidamente. Esta escada foi limpa há 18 meses. Se voltarmos em 18 meses, mal poderemos vê-la. Se voltarmos em 5 anos, será quase impossível encontrá-la. O domínio do homem sobre a natureza sempre foi uma ilusão. Quando a cidade cambojana de Angkor e seu complexo de templos foram abandonados no século XV, as árvores cresceram descontroladamente sobre as estruturas de pedra, entrelaçando-as com suas raízes. Sem jardineiros e restauradores, as cidades modernas estariam à mercê da fúria da natureza. No gramado do Central Park, em Nova York, novas árvores começam a brotar. Após 5 anos de abandono, o parque se parece cada vez mais com uma floresta. O Central Park viraria uma selva. De repente, as plantas começariam a se multiplicar. Todos os animais e plantas que vivem no parque atualmente registrariam uma explosão populacional e começariam a se espalhar pela cidade. O mesmo acontece em Washington. Todos os grandes monumentos são engolidos pela vegetação. No local do antigo National Mall, é possível ouvir os sons da floresta. O destino dos animais do zoológico é um mistério. Tudo depende se eles conseguissem escapar das jaulas, então nós teríamos uma situação diferente. Haveria leões e tigres à solta, e eles seriam capazes de sobreviver em um mundo sem humanos. Eles viveriam melhor na região sul do que em Washington. Mas estes animais são perfeitamente capazes de se adaptar e sobreviveriam. O destino dos animais de zoológico pode ser um mistério. Mas é possível conhecer outros aspectos do mundo 20 anos após o fim da humanidade. Pois existe um lugar no planeta onde este evento já aconteceu. 20 anos sem ninguém. Passaram-se 20 anos desde o fim da humanidade. 100 pessoas para pintar e reparar pequenos danos, até os prédios de concreto começam a desmoronar. A falta de manutenção transforma antigos centros em cidades fantasma.
Animais que sempre evitaram os centros urbanos invadem as cidades para se estabelecer entre as ruínas da civilização. Como sabemos que isso irá acontecer? Porque existe um lugar no planeta onde isso já aconteceu. Estamos na praça central de Pripyat, na Ucrânia. Esta cidade já foi considerada uma das mais modernas da antiga União Soviética. Esta cidade foi abandonada há 20 anos. Ela nos dá uma ideia do que aconteceria se as pessoas, de repente, desaparecessem de um centro urbano. Pripyat foi evacuada logo após o acidente nuclear de Chernobyl, deixando de ser uma cidade de 50 mil habitantes para se tornar uma cidade fantasma. Salas de aula cobertas de pó permanecem do mesmo jeito que foram deixadas. A vegetação invade os prédios, abrindo vãos no concreto. Um parque de diversões, que seria inaugurado 4 dias após o acidente, permanece inutilizado. A roda gigante acumula ferrugem sem nunca ter girado. Os carrinhos de bate-bate se deterioram imóveis. Pripyat nos fornece uma fascinante e rara oportunidade de presenciar o que aconteceria a uma cidade abandonada pelos seres humanos. Posso ver pelo contador Geiger que estamos seguros aqui. Os níveis de radiação não são muito altos. Estas construções alcançaram um estado em que nunca mais poderão ser recuperadas. Estamos no antigo centro cultural da cidade de Pripyat. Este era um lugar onde os amigos se reuniam. Era um local onde havia festas, onde havia bailes, onde havia música e dança. Peças eram encenadas naquele palco ali atrás. Após 20 anos, as forças da natureza começaram a danificar a estrutura. Esta fachada de concreto pode parecer imponente, mas ela não resistiu ao rígido inverno ucraniano. Quando a temperatura cai abaixo de zero, a água acumulada nos vãos do concreto se expande, pressionando-o e fazendo-o rachar. A vegetação cresce descontrolada, e as raízes se espalham pelas escadas e alicerces. As raízes absorvem a umidade e crescem cada vez mais. Com o tempo, as raízes abrem caminho através do concreto como se fossem pequenos macacos hidráulicos. Passaram-se apenas 20 anos. Pode imaginar como estará esta construção daqui a 200 anos? Depois do acidente, os cientistas imaginavam um futuro trágico para a natureza local. Muitas árvores foram mortas pela radiação em um raio de 4 quilômetros quadrados ao redor da usina. Muitos animais morreram. Mas, incrivelmente, o efeito da ausência de seres humanos ao longo de 20 anos compensou o estrago inicial causado pela radiação.
Esta é a Floresta Vermelha, uma área que foi assustadoramente danificada pela radioatividade liberada pela explosão de Chernobyl. Todas as árvores da região foram mortas pela radiação. A quantidade de radiação também era suficiente para matar todos os animais da região. Mas agora presenciamos a recuperação da natureza. Este é um exemplo de como os animais silvestres prosperaram. O que temos aqui é um chifre de cervo vermelho. Ele certamente pertencia a um animal grande e saudável. Os cervos vermelhos são muito raros em outras áreas da região. A zona de Chernobyl é a única onde encontramos populações de cervos vermelhos. Também encontramos porcos do mato. As populações nesta região são de 10 a 15 vezes maiores do que nas outras. Estamos na creche da vila de Karpat, próxima à usina de Chernobyl. As crianças ficavam aqui enquanto seus pais trabalhavam. Este local foi abandonado em abril de 1986 e eles jamais retornaram. Estamos no local onde ficavam um dos quartos da creche. Aqui as crianças dormiam e descansavam. Hoje o local está abandonado. Todas as janelas estão quebradas, mas a vida deste quarto continua. Há pássaros empoleirados nas janelas. Encontramos sinais de uma coruja que mora aqui. As corujas regurgitam comida, pelo, ossos e penas. Como podem observar, ela gosta de ficar nesta janela. De certa forma, esta sala continua viva. Até as árvores, que se mostraram extremamente vulneráveis à radiação, voltaram a crescer na zona de exclusão. Estou no antigo estádio de futebol de Pripyat, onde há 20 anos centenas de pessoas vinham para torcer pelo seu time preferido. Podemos imaginar as pessoas rindo e se divertindo. Os jogadores correndo pelo campo que, após apenas 20 anos, está irreconhecível. O campo de futebol passou por uma série de mudanças e está voltando a ser o que era há mais de 100 anos, uma floresta decídua mista. Cresci em uma cidade parecida com esta e me divertia brincando em um parque de diversões igual a este, do outro lado do mundo. É um pouco triste observar este local e ver no que se transformou a cidade de Pripyat. Ninguém irá morar aqui novamente. Mas há um outro lado nesta história e é algo encorajador. Isso nos mostra que a natureza é muito mais forte do que imaginamos. Na ausência do homem, a natureza irá florescer, a vida continuará se perpetuando e seu legado continuará para sempre. Porque nós somos parte da natureza e mesmo se nós desaparecermos, o legado da vida irá continuar. Em algumas das maiores cidades do mundo, a terra começa a ser inundada. Na época dos humanos, Londres era protegida de inundações por 10 comportas de aço retráteis que eram erguidas durante as chuvas, impedindo que o rio Tâmisa transbordasse. Mas, sem funcionários para operar a barragem,
Londres está desprotegida. Amsterdã, outra cidade abaixo do nível do mar, também é inundada. Em um arranha-céu de Nova York, algumas vidraças começam a rachar e a se soltar das armações. O mesmo acontece nos prédios ao redor. Depois de 25 anos exposto à umidade e ao calor sem manutenção, o selador da janela endurece, prendendo o vidro na armação. Com as mudanças de temperatura, a armação de metal se expande e contrai, pressionando o vidro, que acaba rachando e caindo. Quando algumas vidraças começam a cair de um prédio como este, o efeito da pressão do vento muda completamente e, além da pressão externa que é exercida sobre a estrutura, a sucção dos ventos piora a situação, causando a queda de mais vidraças. Através destes buracos, o edifício se enche de entulho trazido pelo vento. Uma tempestade de verão se aproxima. No topo do edifício, as hastes de cobre do para-raios, que no passado protegeu centenas de pessoas, está corroído e inutilizado. Um raio inicia um terrível incêndio. O antigo edifício se transforma no habitat ideal para um inesperado sobrevivente. Apesar de os pombos dependerem das migalhas deixadas por humanos, eles sobreviveram muito bem em 25 anos sem pessoas. Os pombos são sobreviventes. Eles podem viver na selva, como ocorre atualmente. E em um mundo sem seres humanos, onde ainda existirem grandes edificações e prédios, eles poderão sobreviver, pois adotariam estes locais como penhascos artificiais e se adaptariam a eles. Assim como o pombo, o desaparecimento dos seres humanos também mudaria os hábitos da odiada barata. Pense nas pobres baratas, após devorarem os restos de comida deixados pelo homem. Elas sentirão nossa falta. Irão se lamentar. Mas esta tristeza não duraria muito. As baratas se alimentam de restos de comida, mas também podem devorar livros, papelão e qualquer tipo de matéria orgânica em decomposição, incluindo folhas e raízes mortas. A comida não seria um problema, mas as baratas também precisam do calor que sempre foi fornecido pelo ser humano através de sistemas de aquecimento. As baratas são uma espécie tropical, e especialistas acreditam que elas não sobreviveriam ao inverno em cidades mais frias. Mas é difícil duvidar de uma criatura que presenciou a extinção dos dinossauros. As baratas se adaptam facilmente. Elas existem há 300 milhões de anos. Se eu tivesse de arriscar, apostaria na capacidade da barata de se adaptar e sobreviver. O primeiro inverno sem humanos causa a morte de inúmeras baratas. Mas muitas fogem para os subterrâneos em busca de calor até o próximo verão. No centro de uma cidade abandonada, sem inseticida e com vegetação e água abundantes, estas antigas pragas domésticas vivem a sua era de ouro. Para os humanos, as baratas eram uma pequena moléstia. Já os lobos
eram uma ameaça. E foram caçados cruelmente pelo homem. Quando os primeiros colonos chegaram nos Estados Unidos, acredita-se que cerca de 500 mil de lobos viviam nos campos. No século XX, estes predadores estavam quase extintos em 48 estados. Agora, em um mundo sem pessoas, a população de lobos cresce 6 vezes ao ano. 25 anos após o nosso desaparecimento, poderia haver 500 mil de lobos vivendo nos Estados Unidos novamente. Esta incrível recuperação já foi vista em menor escala. Em 1995, biólogos soltaram algumas dúzias de lobos dentro do Parque Nacional de Yellowstone, um local onde eles ficariam protegidos da perseguição humana. Em uma década, essa pequena população havia gerado 1.500 lobos e eles se espalharam rapidamente, ocupando outras regiões nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. Seria rápido. Se você tiver algumas dúzias de lobos, no período de uma década, esta população subiria para 1.500, desde que vivessem em uma grande área, onde pudessem se espalhar, como ocorreu nesses 3 estados do Oeste. Sim, com as condições certas, eles poderiam se multiplicar rapidamente. Haveria lobos em Manhattan ou Chicago? Quando os cervos invadirem as cidades, os lobos atacarão. Além de serem caçados pelo homem, os animais também foram confinados. Existem mais de 4 milhões de quilômetros de estradas nos Estados Unidos. E não é coincidência o fato de muitas delas cortarem as trilhas de migração utilizadas por animais. Os fatores geográficos que facilitam a movimentação de animais também facilitam a construção de estradas. O homem cortou muitas rotas de migração na América do Norte. Um dos animais mais prejudicados pelas estradas foi o urso pardo. O habitat destes animais foi tão invadido que eles ficaram confinados a bolsões isolados, sem acesso a fontes de alimento e parceiros em potencial. Em um mundo sem ninguém, as estradas não são mais barreiras para o urso pardo. Em vez disso, elas servem de caminho, trilhas que os levam de volta ao seu lugar de origem. "40 anos sem ninguém. 40 anos após o fim da humanidade. Os edifícios de aço e concreto continuam de pé, mas as construções de madeira são destruídas. 90% das casas americanas possuem estrutura de madeira. Enquanto algumas foram incendiadas, outras começam a ser devoradas. Sem tinta ou conservantes, a madeira das casas fica à mercê dos cupins. Os cupins se alimentam de celulose, o componente básico da madeira, e seu apetite é voraz. Algumas colônias chegam a devorar 450 quilos de madeira por ano. Mas os cupins não trabalham sozinhos neste cenário de destruição. A decomposição ocorre quando a madeira fica exposta aos elementos. E esta decomposição é um processo muito mais complicado.
Os micróbios atacam a madeira e liberam dióxido de carbono e metano na atmosfera. Se o homem desaparecesse, em poucas décadas a maioria das estruturas de madeira começaria a se decompor. A destruição causada pelos cupins e pela decomposição faz ceder as vigas que sustentam o teto, apagando para sempre o limite entre interior e exterior, outrora fundamental para os antigos moradores desta casa. Outros elementos como a pedra e a argamassa podem durar mais do que algumas décadas, mas também irão ceder. Através do desgaste físico e químico, estas paredes finalmente irão cair e não vai sobrar nada. A natureza agirá rapidamente para consumir estas ruínas. Esta casa, abandonada no Parque Druid Hill, em Baltimore, já foi a residência do zelador do zoológico local. Este prédio parece abandonado há mais de um século, mas ele ainda tinha moradores há apenas 40 anos. É incrível a rapidez com que a vegetação dominou esta área. As trepadeiras cobriram as paredes, as árvores invadiram a estrutura, e ela está sendo destruída física e quimicamente. As estruturas de pedra ou alvenaria poderão durar mais do que as construções de madeira. Mas o tempo que elas levarão para ruir dependerá do ambiente. A costa do Maine não é ideal para se construir. As estruturas não apenas se desintegram quando abandonadas, elas derretem. Estas estruturas em Black Island, no Maine, pertenciam a uma pedreira de granito, cujas pedras foram utilizadas para construir cidades como Boston, Nova York e Filadélfia. Ela foi abandonada em 1920. Aqui, todas as construções ruíram no período de 80 a 90 anos. Não sobrou quase nada. Sob as condições certas e com manutenção constante, construções de pedra podem durar séculos. Em alguns lugares da Europa, antigos aquedutos romanos ainda são utilizados. Mas sem conservação, a pedra pode ser destruída por um inimigo quase imperceptível. Os maiores inimigos da pedra são o sal e os cristais de sal. Mesmo há centenas de anos, o homem já sabia que o sal danificava as pirâmides. O sal pode se infiltrar em monumentos e construções de pedra através do ar poluído, da água do mar ou das fezes de pássaros. O sal solúvel é carregado pela água e quando esta evapora, ele se infiltra em materiais de construção porosos como O que acontece é que o sal continua se expandindo dentro dos poros da pedra. Isso até ser pressionado para fora da parede, fazendo desta forma a pedra rachar. Este vídeo acelerado mostra o desgaste da pedra causado pela deterioração do sal. Neste experimento, 3 semanas foram o suficiente para que esta pedra ficasse assim, completamente danificada pela cristalização do sulfato de sódio. 3 semanas nesta câmara de envelhecimento equivalem a poucos anos em um ambiente rigoroso, ou a algumas décadas no clima mais ameno do deserto. Se pudéssemos ver em um microscópio o que acontece nas pirâmides, veríamos algo parecido. Veríamos o sal corroendo a pedra. Apesar de não serem imunes ao desgaste, as pirâmides sobreviveram por quase 5.000 anos, graças a seu tamanho e ao clima quente e seco do deserto. Grandes demais para serem destruídas, tanto pelo homem quanto pela natureza, as pirâmides de Gizé foram as únicas maravilhas da antiguidade a alcançarem a era moderna. Monumentos antigos sobreviveram graças à manutenção feita pelo homem ao longo dos séculos. A Esfinge foi descoberta e restaurada pela primeira vez em 1400 a.C.
Especialistas que estudam a esfinge acreditam que, sem a intervenção humana, os danos causados pelo sal e pelos ventos poderiam reduzi-la a pó em menos de 1000 anos. As grandes estruturas de concreto como a barragem Hoover durariam ainda mais tempo. A barragem Hoover é tão espessa que 70 anos após sua construção, o concreto ainda não havia secado em seu interior. Das 15 barragens mais altas dos Estados Unidos, apenas 10 são de concreto. As outras são feitas de rocha e terra compactada, como a barragem Trinity, no norte da Califórnia. Se houvesse pessoas por perto, esse vazamento seria rapidamente consertado. Mas estes dias ficaram no passado. As barragens de terra costumam ser enormes. Então, se houver um vazamento, o que é possível, a força da água represada pela barragem vai formar uma cachoeira pelo vale e a força da água destruiria tudo pelo caminho. 50 anos sem ninguém. "50 anos após o fim da humanidade, até as mais bem projetadas construções humanas mostram sinais de decadência. Tudo que é projetado pelo homem carrega a semente da própria destruição, incluindo pontes e prédios. A ponte do Brooklyn é uma das pontes mais famosas do mundo. Tem mais de 125 anos. O motivo das pontes durarem tanto tempo é porque os engenheiros cuidam delas. Eles fazem vistorias, consertam danos, pintam, trocam as peças que estão desgastadas. Sem os engenheiros, sem manutenção, o processo de degradação seria muito mais acelerado. As partes mais vulneráveis de uma ponte pêncil são os cabos de aço de sustentação. Estes foram testados em laboratório, e não na ponte, mas o que vemos é um tipo de falha comum que pode ocorrer nesses cabos. Estes são os fios. Este é um fio de aço, com tração de 14.000 kg força por centímetro quadrado, muito resistente. Por mais resistentes que sejam, estes cabos têm uma falha fatal: o material de que são feitos. O aço é um mineral extraído da terra, composto de ferro. Tem de 95 a 98% de ferro. Quando exposto ao ar e à umidade, o ferro volta a seu estado mineral original, das cinzas às cinzas, do pó ao pó. Ele vai se oxidar. Ele veio da terra como óxido de ferro e vai se degradar. Este processo é conhecido como corrosão e pode ser visto onde o aço é exposto à umidade. A corrosão é inimiga do aço. Para impedir a ação da umidade, é preciso conservar o aço. Sem manutenção, ele será corroído. Terminada em 1883, a ponte do Brooklyn custou 15 milhões de dólares. Nas últimas 2 décadas, 3 bilhões de dólares foram gastos para conservar esta e outras pontes do rio East. Na época dos humanos, a ponte do Brooklyn era constantemente inspecionada e repintada a cada 12 anos. Do outro lado dos Estados Unidos, em São Francisco, a ponte Golden Gate era tratada diariamente por uma equipe de 17 operários e 38 pintores. O que eles fazem? Pintam a ponte constantemente. O que aconteceria sem manutenção? Eu posso dizer o que aconteceria.
Os cabos enferrujariam, a tinta descascaria, os fios arrebentariam, até que a ponte inteira desmoronasse. 75 anos sem ninguém. 75 anos após o fim da humanidade. Os 600 milhões de carros que rodavam pelas estradas do planeta são apenas resquícios enferrujados do passado da humanidade. A velocidade de degradação dos carros dependeria do ambiente. Um carro no deserto do Mojave, por exemplo, poderia durar muito tempo. Mas um carro abandonado na Escócia, com certeza não teria a mesma sorte. Qualquer carro abandonado em uma região litorânea, por causa do sal e do clima, não irá durar mais de 30 anos. Os pneus se esvaziariam em poucos anos, mas a borracha permaneceria intacta por séculos. Após a tinta se deteriorar e descascar, a ferrugem corrói a carroceria a uma velocidade de 5 centésimos de milímetro por ano. 75 anos após o fim da humanidade, mesmo os carros em ambientes secos não terão escapado da destruição. Após um século, o carro da família não passa de um amontoado de metal irreconhecível. 100 anos sem ninguém. Passaram-se 100 anos desde o fim da humanidade. A ponte do Brooklyn, que durou mais de 125 anos sob os cuidados do homem, não poderá sobreviver um século sem ele. Os cabos se rompem, fazendo o piso e as grades entortarem e balançarem. A estrutura começa a desmoronar e os fragmentos caem no rio East. Como engenheiro, é muito triste imaginar que esta bela e icônica estrutura poderá deixar de existir, mas sem manutenção, é isto que irá acontecer. Mas como uma ponte pode cair? Quando o processo de corrosão se acentua, os cabos começam a se soltar. O cabo não precisa estar totalmente corroído. Basta 1/3 de desgaste. Você pode perguntar o que acontece com os cabos, como é que eles quebram, eles racham ou o quê? O que acontece é que eles começam a se romper, os fios de aço começam a romper em um efeito cascata e uma série de cabos começa a se soltar. Uma ponte pêncil como a Golden Gate pode sobreviver ao rompimento de um cabo de sustentação. Mas, depois de 2 ou 3 cabos se soltarem, a ponte inteira poderá cair. Cabos de aço retorcidos mergulham nas águas da baía. Será o fim. 200 anos? Duvido que ela aguente 200 anos. A ponte vai acabar caindo. Se algumas de nossas maiores estruturas já sumiram em 100 anos, haverá alguma esperança de que nossa civilização deixe uma marca permanente após desaparecer? O que restaria dos registros de nossa história e cultura 100 anos após o fim da humanidade? Nossos cofres contêm muitos materiais preciosos. E o seu pior inimigo é o calor e a umidade. Desde que permaneçam guardados nestes cofres, sob condições muito bem controladas, podemos garantir que estes materiais irão durar muito tempo. Guardados sob condições ideais de temperatura, o papel e a película têm uma vida útil de 200 a 300 anos. Mas, ao serem expostos ao calor e à umidade, esta estimativa é reduzida pela metade.
Sem energia elétrica, eu acredito que em uma semana teríamos um grande aumento de temperatura e umidade. Neste ambiente hostil, o acetato de celulose, o material mais comum utilizado em filmes e fotografias durante o século XX, começaria a formar bolhas e se deformar. Todos os registros culturais e históricos, do desembarque do dia D aos filmes de Hollywood e mesmo filmes caseiros e fotos, não durariam um século sem o cuidado do homem. Todas estas preciosas imagens, após certo tempo, serão destruídas. Estas são amostras de vários estágios da decomposição do acetato de celulose exposto a altas quantidades de umidade. Basicamente, este material está arruinado. Nas bibliotecas, nossos grandes depósitos de conhecimento, o dano é causado por invasores microscópicos. Apesar de serem invisíveis, os esporos de bolor estão em toda a parte. Eles permanecem adormecidos, esperando as condições propícias para atacar. A umidade cria a condição perfeita. A umidade propicia a situação ideal para que o mofo se espalhe. Alguns livros e documentos poderão escapar desse destino. Os pergaminhos do Mar Morto sobreviveram 2000 anos em uma caverna no deserto da Judéia, graças ao clima árido e à falta de luz solar. Mas esta é uma rara exceção. Sem a intervenção do homem, um livro como este poderá durar no máximo 100 anos. Nem mesmo as mídias digitais poderão durar para sempre. A expectativa de vida de CDs e DVDs pode variar de algumas décadas a alguns séculos, dependendo das condições de armazenagem. Sabemos que os egípcios existiram porque o que eles deixaram foi talhado na pedra. Para capturar nosso conhecimento e informação, nossa história e avanços, usamos meios digitais, como CDs ou páginas impressas como esta. O que temos aqui irá se degradar com o tempo. Não irá durar milhares de anos como os blocos de pedra deixados pelos egípcios. Parece bastante irônico que, mesmo com todos os avanços, o homem ainda não tenha criado nada tão durável como tábuas de argila e blocos de pedra. 150 anos sem ninguém. 150 anos após o fim da humanidade, as galerias que começaram a inundar nas primeiras 36 horas se transformaram em verdadeiros rios subterrâneos. As vigas e arcadas que sustentam o teto destes túneis estão prestes a desabar. As galerias não são muito profundas. Estas colunas não sustentam apenas o teto dos túneis, mas também toda a rua. Após algum tempo, se estes túneis ficarem cheios de água, a corrosão irá atacar as colunas e teremos grandes desabamentos. Os túneis ecoam com o som de aço e cimento rachando. E as ruas acima são tragadas pela terra. No topo dos prédios, a vida continua mais agitada do que nunca. Os arranha-céus abandonados são invadidos por trepadeiras adaptadas para se alimentar da água da chuva que se acumula em vãos e rachaduras.
as trepadeiras começariam a subir e se espalhar. Seria bom se elas produzissem algum fruto comestível. Seria preciso ter plantas frutíferas ou algum tipo de alimento para atrair os animais. Então teríamos um ecossistema vertical no topo dos prédios. Haveria ninhos de pássaros, animais caçando, cobras rastejando, todo tipo de bicho. Após insetos e pequenos animais se estabelecerem, surgiriam os primeiros gatos. Existem exemplos interessantes deste tipo. Se você for ao Coliseu, verá que ele está cheio de gatos. Tumbas e catacumbas abandonadas também são povoadas por gatos. Eles se estabelecem nesses locais e costumam sair durante o dia. Estes felinos são os descendentes de nossos gatos de estimação. Logo após o nosso desaparecimento, eles deixaram de comer ração para caçar ratos e pequenos pássaros. Procurar comida ao ar livre foi um trabalho árduo. Mas, aqui em cima, a caça é abundante. Agora, eles passam o tempo todo no topo da cidade, encontrando o que precisam para sobreviver, sem precisar descer até as ruas. Eles são os reis desta nova cadeia alimentar dos arranha-céus, com vista privilegiada para uma bizarra paisagem urbana. Posso imaginar a cidade de Nova York com os edifícios cobertos de trepadeiras, águias cruzando os céus. Seria incrível, absolutamente incrível. Para os gatos, a vida neste novo ambiente poderia levar a estranhas adaptações. Acredito que, se você tiver bastante imaginação, poderia dizer que em algum momento eles conseguiriam voar como esquilos e planar entre os prédios. As possibilidades existem. Basta você imaginar o que poderia acontecer neste ambiente incomum. Enquanto alguns gatos conseguem evoluir, os cachorros voltam a agir como seus antepassados. Descendentes do cruzamento entre cães e lobos andam em bandos para caçar animais maiores. Acredito que nossos cães, por mais dóceis que possam parecer quando estão no tapete de nossas casas, ainda possuem o instinto de sobrevivência. Eles fariam o que fosse preciso para arranjar comida e se manter vivos. – 150 anos sem ninguém. 150 anos após o fim da humanidade. Os oceanos estão cheios de vida. Para as criaturas marítimas, o desaparecimento do homem foi muito benéfico. Historicamente, usamos os oceanos com dois propósitos: obter comida e jogar detritos. E ao longo do tempo, nossa capacidade de destruir o oceano tem sido cada vez maior. Sem seres humanos para pescar e poluir, os oceanos ganham uma incrível recuperação. Isso já aconteceu no passado. Na Segunda Guerra Mundial, barcos de pesca aliados evitavam o norte do Atlântico e as populações de peixe cresceram como nunca. E a biologia dessas espécies de animais funciona a seu favor porque seres como o peixe-lua produzem milhões de descendentes por ano. Mais do que um animal terrestre do mesmo tamanho, como uma vaca.
Graças a esse grande potencial reprodutivo, os oceanos se recuperariam rapidamente se a população humana desaparecesse de repente. Pesquisas mostram que no século XVIII, antes de serem destruídos pelo homem, os oceanos sustentavam grande quantidade de vida animal. Haveria milhares de baleias, bandos de atum nadando pelas correntezas, inúmeras tartarugas cruzando os mares, se as pessoas desaparecessem da face da Terra. Este seria o cenário do oceano. As gaivotas também sobreviveram, mas não foi uma jornada fácil. A abundância de comida fornecida pelo homem permitiu que a população de gaivotas crescesse além do normal. O homem é uma espécie destrutiva. Durante muito tempo, existiram lixões a céu aberto onde descartávamos toda a comida considerada estragada. Mas para as gaivotas, esta era uma grande fonte de alimento. Isso fez com que muitos pássaros sobrevivessem sem que precisassem caçar por conta própria. Havia muita comida disponível. Em um mundo sem pessoas, haveria milhares de gaivotas famintas em busca de novas fontes de alimento. Após o massacre inicial, as gaivotas sobreviventes se aproveitariam da recuperação dos oceanos, onde abundantes cardumes de peixe substituiriam os banquetes artificiais propiciados pelo homem. 200 anos sem ninguém. 200 anos após o fim da humanidade, em Nova York, Chicago, Seattle e Paris, nossos monumentos de ferro e aço estão prestes a desmoronar. Apesar de ter durado mais do que as grandes pontes americanas, a Torre Eiffel não é invencível. Na época dos humanos, sua estrutura de ferro era pintada a cada 7 anos para evitar a corrosão. Tanto em durabilidade quanto em estrutura, a Torre Eiffel é muito parecida com o viaduto Kinzua, na Pensilvânia, com 300 metros de altura. Era uma ponte de ferro forjado. Na virada do século foi reconstruída com aço. O que acontece aqui, claro, é que, sem manutenção, a corrosão atacará. E o que acontece então? Os pontos de ligação endurecem. Não conseguem oscilar. Estes são alguns pedaços da ponte. Foram totalmente corroídos. O aço desapareceu. Uma estrutura com pontos de ligação rígidos não pode absorver a força dos ventos. Finalmente, durante uma tempestade com muito vento, ela desabou completamente. Seção por seção, peça por peça, ela desabou sobre o vale. Após quase 100 anos de existência. Tudo por falta de manutenção. Outra construção da época é a Torre Eiffel, uma estrutura icônica. Isto não invalida o fato de ela estar num ambiente corrosivo. Com o tempo, se ninguém cuidar desta estrutura, ela vai ser corroída e desabar. O período entre 100 e 300 anos após o fim da humanidade será marcado como a Era dos Grandes Desabamentos. O famoso Space Needle de Seattle foi projetado para oscilar 2,5 centímetros a cada rajada de vento. Mas, com sua estrutura enfraquecida pela corrosão, basta uma leve brisa
para que o símbolo da Exposição Mundial de 1962 desapareça da silhueta da cidade. Quando a raça humana desaparecer, o nível dos oceanos já estará subindo. Em Manhattan, a saturação do solo ao redor da fundação do edifício Empire State faz com que o prédio se incline. Quando um prédio começa a inclinar, as forças da gravidade começam a agir contra a estrutura, aumentando a pressão na base do edifício. É pouco provável que um arranha-céu desabe como uma árvore. Mas assim que ele começar a inclinar, a força da gravidade fará com que o topo caia sobre a base. A degradação também domina a cidade de Chicago, berço dos arranha-céus. A Torre Sears, a maior estrutura artificial da América do Norte, chega ao fim do seu reinado. "500 anos sem ninguém". Os primeiros 500 anos após o fim da humanidade são marcados pela destruição. As estruturas de concreto são as mais resistentes. Os antigos romanos inventaram o primeiro tipo de concreto, e algumas de suas estruturas permaneceram intactas por mais de 2000 anos. Mas o concreto moderno não chega a ser tão duradouro. Ele tem mais água e é mais fluido, o que causa mais bolhas de ar e rachaduras. Além disso, as estruturas de concreto modernas têm outra falha fatal. Dentro das estruturas de concreto existe uma malha de reforço feita de barras de aço. Elas não se desgastam, pois o concreto forma um ambiente alcalino em volta delas. Mas quando o concreto rachar, em determinado momento, o aço vai começar a se corroer. Quando as barras de aço enferrujam, elas se expandem, aumentando 3 vezes seu tamanho, pressionando o concreto e fazendo-o desmoronar. Resumindo, após 50 anos começaria a aparecer rachaduras no concreto, após 100 anos haveria uma descamação na superfície e após 500 anos, a maioria das estruturas de concreto terá desaparecido. Quando vemos as imagens de civilizações antigas, isso ajuda a nos identificar com o passado, com os gregos, romanos, com as ruínas da cidade de Ur. Todos sabem que nossos corpos vão se deteriorar. Por que não nossas cidades? 1000 anos sem ninguém. Há 1000 anos, este planeta foi o lar de 6 bilhões e meio de pessoas. No início do século XXI, mais de metade destas pessoas viviam em cidades. Agora, estas cidades estão irreconhecíveis. Mais ou menos após 1000 anos, a paisagem atrás de mim seria bem diferente. Haveria poucos resquícios de prédios, poucos sinais da atividade humana. Haveria apenas uma grande floresta. O futuro das cidades em um mundo sem pessoas pode ser melhor visualizado se olharmos para o passado. Esta é a Rua Mineta em Greenwich Village. As pessoas devem se perguntar por que ela faz esta curva. Isso ocorre porque no passado isto era um rio, o Riacho Mineta. Havia mais de 40 riachos em Manhattan.
Eles fluíam e levavam a água da chuva para o mar. E o que acontece hoje? A chuva cai, a neve derrete, mas a água escorre pela rua até cair pela boca de lobo. Se não houvesse pessoas no planeta, não haveria quem cuidasse das ruas e calçadas. Elas começariam a rachar e ruir. As árvores voltariam a crescer. E, finalmente, o ciclo hidrológico seria restaurado. E talvez a Rua Mineta voltasse a ser um riacho. Usando mapas históricos e modelos computadorizados, os cientistas do projeto Mannahatta estão redescobrindo como era Manhattan quando o explorador Henry Hudson navegou pela primeira vez em sua costa em 1609. Estamos em Foley Square, o centro administrativo de Nova York e cenário de muitos filmes de tribunal. Este lugar nem sempre teve prédios altos e ruas calçadas. Em um passado distante, há 400 anos, este era o Lago Collect, a fonte de água potável de Nova York. Logo atrás de mim, havia um riacho que corria rumo ao rio Hudson. Outro riacho corria para o rio East. E havia um belo lago rodeado de morros. O que aconteceria se as pessoas desaparecessem? Os prédios desmoronariam. O solo iria se recuperar e árvores brotariam no lugar dos prédios, rodeando este local. A natureza se restabeleceria e lentamente transformaria este local no que ele costumava ser antes da chegada do homem. A cidade de Nova York, como o resto do planeta, mudou drasticamente. A transformação mais chocante ocorreu em Times Square, onde o antigo coração da cidade é silenciado pelo avanço da natureza. Dez mil anos sem ninguém. Passaram-se 10 mil anos desde o fim da humanidade. Será que em apenas 10 mil anos, todos os rastros da civilização humana serão totalmente apagados? No passado, cientistas afirmaram que nossa cultura continuaria vivendo através de transmissões de rádio e TV que navegariam pelo universo rumo ao infinito, podendo ser captados por espécies inteligentes em planetas distantes. Algumas pessoas acreditam que existem ondas de rádio e TV sendo emitidas do planeta Terra, alertando ao universo. Aqui estamos, esta é nossa cultura. Infelizmente, cálculos recentes feitos pelo SETI, o grupo que busca inteligência extraterrestre, mostrou que estas transmissões se dissipam de 1 a 2 anos-luz em barulho. Se isto for verdade, nossos sinais não alcançariam nem mesmo a estrela mais próxima depois do Sol. Então, o que restaria 10 mil anos após o fim da humanidade para contar a história das grandes civilizações que viveram na Terra? O ferro se desgasta, o concreto desmorona, papel e madeira se decompõem. Mas algumas construções feitas pelo homem permanecem. As maiores construções de pedra da humanidade, como a Grande Muralha da China, envelhecem como montanhas, sujeitas à erosão, mas a uma velocidade tão lenta
elas poderão sobreviver durante eras. A Grande Pirâmide de Gizé é tão gigantesca que sobreviverá até ser engolida pelas areias do deserto. A barragem Hoover, construída para ser tão resistente como o cânion ao seu redor, é uma das últimas construções humanas a continuar de pé. Mas milhares de anos no futuro, a Terra é finalmente atingida pelo último dos grandes desmoronamentos. É a natureza que vencerá no final. Terremotos, furacões, chuvas. Mas existem poucas exceções. Eu apostaria no Monte Rushmore. Esculpido em granito sólido em um local ecologicamente estável, seus únicos inimigos são o vento e as gotas de chuva. O Monte Rushmore poderá sobreviver 100 mil anos ou 200 mil. Talvez ele sobreviva para ser admirado com espanto pelos primeiros substitutos do homem. E quem seriam estes substitutos? Talvez alguns chimpanzés consigam evoluir. É preciso considerar o seguinte: alguns cientistas acreditam que a natureza pode fazer com que os animais alcancem um nível de esperteza a ponto de usar ferramentas e dominar o mundo. Mas aquilo que levou nossos antepassados a olhar para o céu e imaginar o cosmos, a capacidade de analisar a si mesmo e o seu papel no planeta, esse salto evolutivo pode ter sido um acidente para a humanidade. Nesse caso, nós não teríamos uma recuperação total. Estamos falando de um planeta que continuará florescendo, mas sem ninguém para falar e pensar sobre isso. Se toda a existência da Terra, 4 bilhões e meio de anos, fosse condensada em 24 horas, a passagem de 10 mil anos equivaleria a uma fração de segundos. O tempo do homem no planeta até então caberia em meio minuto. Como uma cidade abandonada em escala global, a Terra continuará girando sem a nossa presença. Existiu vida antes do homem e continuará existindo quando ele se for.